Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso assunto é sobre dormência de sementes. Bom, falando um pouquinho sobre o conceito de dormência de sementes, é um fenômeno pelo qual as sementes de uma determinada espécie, mesmo sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais para tanto, deixam de germinar. Ou seja, o estado de dormência ele não deve ser confundido com quiescência. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem uma comparação, uma pesquisa comparativa entre dormência e quiescência, ok? Dormência, ela está relacionada por fatores que são controlados endogenamente e quiescência, ela está relacionada com fatores exógenos, ou seja, eu deixo de dar condições favoráveis para uma semente, como água, temperatura, calor, e aí ela deixa de germinar. Por exemplo, quando eu deixo num silo, sob condições de temperatura e umidade controlada, sementes de milho, de feijão, e o que acontece? Elas ficam ali em estado, como se estivessem paradinhas em estado de latência, esperando para serem plantadas, ok? Diferente do processo de dormência, tá? Então, o que seria o processo de dormência? O processo de dormência, ela sofre um mecanismo de bloqueio, tá? Então, é completamente diferente. Então, para que eu tenha a germinação, para que eu tenha um processo germinativo, eu tenho que ter um ambiente favorável, para que eu tenha a germinação de uma semente, para ter uma planta final, eu tenho que ter um ambiente favorável para que haja reativação do metabolismo que está inerte, parada dentro dessa semente, tá? Que contém acúmulos de reserva e essas reservas, elas têm que serem retomadas, ativadas, para que haja um crescimento embrionário, ok? Dentro dessa semente, existe todo um metabolismo, tá? E dentro desse metabolismo, eu tenho, inclusive, hormônios que estão presentes, mas em concentrações ideais, que permite com que essas sementes se desenvolvam, correto? Então, existem 2 hormônios que são essenciais e que precisam estar na dosagem correta para que contribua com o processo germinativo. Quais seriam esses hormônios? Um deles é o ABA, é o ácido abscísico, e o outro é a giberelina. O ácido abscísico, ele precisa estar contido em baixa concentrações para que o processo de germinação ocorra. E a giberelina, ela precisa estar em concentrações elevadas, ok? O problema é que existem alguns mecanismos bloqueadores que se desenvolvem e passam a agir durante o processo de maturação. Quando a semente ela entra em repouso e ocorre um processo tipo latência, propriamente dito um repouso forçado, já está estabelecido com base nas informações genéticas, já está pré-estabelecido lá na sua codificação
que é conhecido como um repouso fisiológico. E isso é devido à expressão desses hormônios, tá? São, na verdade, sensores, e esses sensores são mensageiros dos estímulos ambientais que atuam sintetizados em concentrações pré-determinadas que podem estar sendo ativados ou não pelo processo de transcrição por meio de mensagens genéticas. Lembra lá dos ribossomos transcriçores, tá? Isso, na verdade, ao invés de acontecer um sinal para que haja um processo de germinação, ocorre um sinal inverso do ambiente. E esses hormônios, eles são ativados, tá? Ou seja, o que acontece com esse processo de germinação? Ele é cessado, ele é bloqueado, cessam-se o bloqueio e o metabolismo para a ocorrência da germinação não ocorre. O que acontece nesse momento? As concentrações de ácido abscísico, ela aumenta e a concentração de giberelina, ela diminui. Então, ocorre o impedimento da germinação. E aí, eu não tenho germinação. Isso é um próprio artifício das espécies para que haja uma perpetuação da espécie no ambiente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a diferença entre quiescência e dormência, tá? A quiescência, você tem um ambiente desfavorável à germinação, é quando você não fornece temperatura e ambiente. Por exemplo, quando você armazena lá sementes de milho, de soja, de arroz e dá condições para que elas não germinem, tá? Você fornece baixas temperaturas e não fornece água. Elas ficam lá em estado de latência. Isso é por conta de condições exógenas, certo? A dormência, ela é por conta de mecanismos que são bloqueados internamente por meio de metabolismo, ou seja, são mecanismos responsáveis internamente, são mecanismos responsáveis por mensagens endógenas, tá? Por fatores endógenos, ok? Então, sinal do ambiente para a planta, condições específicas, ambiente não totalmente favorável, eu vou ter o quê? Um bloqueio, certo? Então, vocês vão achar aí diversas caracterização do que seja dormência. Mecanismos de bloqueio provocados geneticamente como resultado de indução imposta por combinação de condições específicas do ambiente durante a maturação da semente, tá? Então, dormência não é um defeito da semente, certo? Não é. Falta de germinação não é sinônimo de dormência, tá? Dormência é a ausência de germinação de uma semente intacta, viável, sob condições favoráveis durante determinado período de tempo, ok? Significado da dormência. Planta-semente. Germinação apenas em ambiente favorável, tá? Maior longevidade da semente. Isso é para perpetuar a espécie, tá? Resistência a condições adversas do ambiente.
Distribuição da germinação no tempo. Isso é para se manter por maior tempo no ambiente, tá bom? Recursos de alta eficácia para a preservação da espécie. Isso são artifícios para que a espécie se mantenha ao longo do tempo no ambiente, ok? Bom, vantagens de você ter dormência de algumas espécies, né? Do ponto de vista fisiológico, preservação da continuidade da espécie. Então, você tem aquela espécie por um período mais longo. Distribuição da germinação no tempo, tá? Isso, inclusive, você utiliza para fazer reflorestamento. Adaptação da germinação às variações ambientais e impede a germinação na planta-mãe. Então, esses são os fatores do ponto de vista fisiológico. Desvantagens. Redução da porcentagem de emergência, ou seja, você não tem um plantel uniforme. Longos períodos para superação. Longevidade de plantas invasoras, né? Esse é um dos maiores entraves aí. Interferência no programa de plantio, tá? Problemas na avaliação da qualidade da semente. Como que você vai qualificar, ok? Bom, indução da dormência. Indução, como que você faz o processo de indução, né? A indução das sementes, ela está relacionada com a influência do ambiente de maturação, ok? E isso tudo está relacionado com os fatores genéticos, tá? Então, eu preciso me ater muito com com as diferenças na germinabilidade de cada espécie, tá? Então, a germinabilidade de cada espécie, ela é extremamente importante, tá? Então, eu preciso me ater a essas características. A germinabilidade, ela vai me falar sobre o microambiente imposto à semente pela planta-mãe, tá? É afetada pelas condições exógenas, tá? Pelo ambiente em que essas espécies estão sobrevivendo, ok? Pela água, pela temperatura, pelo fotoperíodo, tá? Pela intensidade luminosa, tá? Se são plantas de dia curto, se são plantas de dia longo, tá? Como que está acontecendo, se ela é uma planta de subsistema sensível à luz, tá? A intensidade de radiação solar, tá? Se ela qual a intensidade luminosa de irradiação vermelha distante ou escura, tá? Lembra daquele comprimento de onda luminosa, tá? O espectro de absorção com relação ao fitocromo, tudo isso eu preciso me atentar, tá? Então, eu preciso ficar extremamente... eu preciso me atentar a esses fatores e ficar preocupada com esses fatores para que eu possa ver se realmente se a dormência está relacionada com esses fatores ou se não é um caso de dormência e sim eliminar um outro fator que possa estar intervindo,
ok? Então, observem aqui, nesse experimento, né? O efeito da temperatura sobre a manifestação da dormência em sementes de cevada e de alface. Então, quando eu tive aqui, à medida que eu fui aumentando a temperatura, observem que eu fui aumentando a temperatura, tá? A germinação aqui da alface, ó, ela estava, a temperatura de 10 graus, eu tive 80% de germinação, tá? À medida que eu fui aumentando a temperatura, eu fui tendo uma queda na germinação. A alface, né? As hortaliças, de forma geral, elas gostam de temperaturas mais baixas. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu tenho uma queda na germinação, tá? Olha a cevada. Eu tenho um aumento de temperatura, tá? Eu estou aumentando a temperatura aqui e eu também tenho aqui uma queda brusca de germinação, tá? Quando eu tive aqui 5 graus de temperatura, né, até aproximadamente aqui 15 graus, eu tive quase que 100% de germinação. A hora que eu cheguei em 20 graus, eu caí bruscamente para 40%. E a hora que eu cheguei, tanto a alface quanto a cevada, em 25 graus Celsius aqui, eu tive basicamente 20% de germinação. Uma queda extremamente brusca, ok? Olha aqui com relação ao fotoperíodo, né? Plantas de dias longos e dias curtos. Então, eu tenho que me atentar com isso. Eu preciso plantas de dias longos, né? Então, olha aqui, ó, período de pós-colheita e germinação. Plantas de dias curtos germinam bem, tá? Germinam bem em dias curtos. Em dias longos, você não tem uma boa germinação, tá? Então, por exemplo, crisântemo. Crisântemo é uma planta de dia curto. Se você deixar ela em dias, plantar ela e deixar ela exposta a dias longos, o que vai acontecer? Ela vegeta, fica extremamente viçosa e não flore. Só que o crisântemo é uma planta que é muito vendida em Dia das Mães, em dia de finados. Então, se você não souber manejá-la, o que vai acontecer? Você vai ter ela vegetando, só que você só vende ela quando ela está florida. Então, precisa se atentar ao manejo e saber manejá-la para que ela germine e você estimule ela a produzir com relação aos dias que tenha menores períodos de intensidade luminosa ou usar cortinas, tá? Para impedir que haja maiores intensidades luminosas, certo? Bom, com relação aos tipos de dormências, nós temos 2 tipos de dormência. Nós temos a dormência primária, ou também chamada de dormência natural, que são, os exemplos aqui são as gramíneas, as leguminosas, as forrageiras, trigo e cevada, e a dormência secundária,
ou induzida, que é no sorgo e no arroz. A dormência primária. Dormência primária nada mais é que um tipo de dormência, tá? Que ocorre com intensidade variável, né? Que pode acontecer de ano para ano e de local para local, tá? E varia de características de espécie e que ocorra toda vez em que as sementes são produzidas, e é um tipo de dormência que se instala na fase de maturação dessas sementes, tá? Ela é parte integrante do processo de maturação, tendo um desenvolvimento concomitantemente paralelo a outros, como, por exemplo, a redução do teor de água, quando tem um aumento de matéria seca, tá? Como que eu vou dizer para vocês? Em outras palavras, é um fenômeno que, geneticamente, ele é programado para surgir e se desenvolver juntamente com a semente. Ele é diferente, ele se diferencia da secundária ou da dormência induzida, porque é um tipo de dormência que nem sempre ocorre, tá? Quando eu tenho a ocorrência da secundária, é um efeito que acontece por condições ambientais especiais. Talvez seja um aspecto mais característico de dormência secundária quando ocorra a necessidade de condições ambientais em que a semente, por exemplo, ela sofre um aparato genético que leva ela a um fenômeno, como que eu vou dizer, sob condições especiais, tá? A diferença entre dormência primária e secundária, ela ocorre não somente através da maturação da semente, tá? A dormência secundária, ela é muito parecida com a primária, tá? O que vai diferenciar um pouco? Muitas espécies que o homem utiliza, por exemplo, alimentos como grãos, folhas, raízes, algumas frutas, madeira, fibra, plantas domésticas de forma geral, ou algumas espécies destinadas mesmo para alimentação, a dormência foi um grande parte, ela foi eliminada. Por que ela foi eliminada? Porque pela facilidade e abundância de estar sendo produzida e por base na alimentação de muitos povos ao longo de toda essa história aqui da humanidade, né? E sendo desenvolvida de maneira, até mesmo, a gente pode dizer que inconsciente, e fortes expressões de seleção, no sentido de tentar eliminar essa dormência, né? E tudo mais está ligado aí às civilizações, o milho, a soja, o arroz, o trigo, né? Os níveis de dormência, ela se tornou baixo. Por quê? Porque planta-se muito, tá? Então, para assegurar a sobrevivência dessas espécies, é um efeito que se planta tanto que não tem muito como
permitir que ela fique em estado de dormência, paralisada. Entendeu? Nesse sentido que eu gostaria que vocês entendessem. Tá? Bom, aqui está fazendo uma síntese sobre o que eu acabei de falar. Tá? Então, a dormência primária, ela é superada pela germinação, ocorrem ciclos de dormência, e aí eu tenho a secundária, que é a induzida, tá? Causas da dormência: impermeabilidade por conta da cobertura, tá? Então, vocês vão ver que algumas sementes, elas apresentam o tegumento muito grosseiro. Não tem como eu ter troca gasosas, tá? Resistência mecânica da cobertura, ok? Então, não tem como, por conta das cutículas, eu não tenho como ter entrada de água, trocas gasosas. Embrião imaturo ou imaturidade fisiológica, substâncias inibidoras, tá? Serosidade, por exemplo. Então, olha aqui, ó. Impermeabilidade da cobertura à água. Soja perene, alfafa, calopogônio, leucena, flamboyant, corda de viola, são sementes duras. Então, olha a porosidade do tegumento, tá? As cutículas, elas são muito próximas, ausência ou baixa densidade. Outras causas: suberina ou lignina na camada superficial do tegumento, da cutícula e da epiderme. Deposição de restos do endoderme, material ceroso, que impede também que haja entrada de água para estimular, tá? Absorção de água, entrada de oxigênio, ok? E aí, a expansão do embrião é limitada pela resistência da cobertura, pêssego, manga, tá? Então, existe em volta da semente todo um invólucro que impede de ser ativada, tá? Resistência à entrada de oxigênio e saída de CO2, não há trocas gasosas. Então, a estrutura ou composição química da cobertura é uma barreira física que impede essa troca, tá? Presença de inibidores, tá bom? Beterraba, parede do ovário, arroz, cevada, forrageiras, mucilagem, principalmente sementes de frutos que são carnosos, tá? Aqui, ó, pêssego, manga, ok? Possíveis causas: desuniformidade da maturação, exigências específicas do ambiente, equilíbrio promotores versus inibidores, efeitos do ambiente sobre as membranas, aquele gel que impede essas trocas. Ação dos inibidores, efeitos sobre o pH, tá? Alteração da atividade enzimática respiratória, efeitos na permeabilidade das membranas, interferência da atividade promotoras da germinação, inibição da divisão ou expansão celular, inibição da síntese de ácidos nucleicos e de proteínas. Processos da quebra de dormência das sementes. Então, como que a gente faz para quebrar, né? Existem algumas técnicas e artifícios que, se for possível, nós iremos fazer em aulas práticas, ok? Escarificação química, tá? Existem vários tipos de escarificação. Uma delas é a química. O método químico é feita, por exemplo, com ácido sulfúrico, tá? Que é corrosivo, tá? Ou com ácido clorídrico, que ele é mais abrasivo, é mais rápido, tá ok? Escarificação mecânica. Então, com uma lixa de parede mesmo. Por exemplo, uma semente de jatobá, uma semente de seringueira, você lixa ela, tá? Até que ela forme, até que você veja, entre em contato e visualize a semente. Você rompe um buraco e a água consiga entrar, tá? E aí você consegue germinar, ok? Coco, né? Coco
ele é muito grosso para você poder, se você deixar um coco lá sem permitir fazer algum artifício que permita que a água entre, vai demorar muito tempo, tá? Outra técnica, estratificação. Nada mais é que um tratamento com umidade a baixa temperatura, tá? Auxiliando as sementes na maturação do embrião, trocas gasosas e embebição por água. Choque térmico, certo? Oscilação de temperatura elevada e baixa. Então, alternância de temperaturas variando em aproximação de 20 graus Celsius, tá? Em períodos de 8 a 12 horas. Água quente, tá? Imersão de sementes em água na temperatura de 76 a 100 graus Celsius, com tratamentos específicos. Calor, tá? Então, olha aqui, a teca é uma árvore de grande porte, tá? Então, esse experimento aqui foi realizado pela Embrapa e sementes normal tiveram de 25 a 35% de germinação num período de 10 a 90 dias, frente a um lote que foi tratado com sementes que ficaram tratadas por calor, tá? Elas tiveram uma eficiência de germinação de 80% quando foram tratadas num coletor solar antes de serem plantadas. Então, a eficiência foi de 80% de germinação. E as sementes que não foram tratadas variaram de 25% a 35%. Olha só como que é, tá? Então, aqui nós temos vários exemplos, tá? De diferentes tipos de escarificação mecânica, tá? Aqui é o guandu silvestre, nós temos o tratado, o controle e os tratados. O hilo lixado, lembra naquela aula prática que eu mostrei para vocês? A lente lixada, o furo e o alicate, tá? Olha o grupo controle, tá? Com o tempo, é o teve um menor número de sementes germinadas. Olha com a lente lixada, o hilo lixado, furado e com alicate. Então, observem que quando você tem um tratamento, né, quando você proporciona algum tipo de tratamento que permite uma quebra de dormência, ela consegue germinar com maior facilidade, tá? Então, existem técnicas que proporcionam maior eficiência e quebra a dormência. São formas, né, são mecanismos que aceleram a germinação e quebram a dormência, ok? Aqui eu tenho uma tabela ilustrativa para vocês, tá? De tratamentos recomendados para quebra de dormência das sementes de algumas espécies. Eu não vou ler todas, mas fica aqui a recomendação, tá? Para que vocês, se tiverem interesse, fazer aí alguns experimentos. Só gostaria que vocês, vou dar um ou dois exemplos aqui, mas olha só, por exemplo, o flamboyant. Flamboyant, o tratamento, deixar em água por 5 minutos. Claro que eu não posso exceder, porque senão eu inativo as enzimas, né? Água em 5 minutos a 80 graus Celsius, tá? Eu não posso exceder o que é recomendado na literatura, tá? Porque isso já passaram por testes e já foram certificados de que dá certo esse tipo de mecanismo de quebra de dormência, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível, tá? No e-mail ou no nosso grupo do WhatsApp após essa aula, tá?
Boa noite e muito obrigada.